Resolução prevista no Código de Trânsito Brasileiro obriga todos os motoristas que possuem carteira de habilitação anterior a 1998, na hora da renovação, ter que passar por um curso de direção defensiva. A direção defensiva é baseada na noção de que em todo acidente sempre está presente uma falha humana relacionada à negligência ou à imprudência ou ainda à imperícia. A direção defensiva pretende que o motorista que a emprega seja um elemento ativo na alteração ou eliminação dos fatores que possam vir a causar acidentes. Para falar sobre direção defensiva e a importância dela para os motoristas, convidamos o delegado Getúlio Nardo, que é da Delegacia de Trânsito em Araçatuba. Eu queria agradecer sua presença aqui. Pois não, sempre à disposição. Bom, qual que é o papel da Delegacia de Trânsito? Hoje, na realidade, a Ciretran, né, ela é uma espécie de filial do Detran e ela existe para a regularização de documentação de veículos e também o gerenciamento das chamadas CNHs, né, Carteiras Nacionais de Habilitação. Com a municipalização do trânsito, a parte de solo, ou seja, vias, mão de direção de vias, local de estacionamento, essa parte de solo no trânsito ficou para a municipalidade, ou seja, o município, através da sua secretaria específica, gerencia isso. Era a Ciretran também que cuidava disso. Hoje ficou apenas com o papel da emissão de documentos, tanto CNH e administração dessa CNH, quanto de documentos de veículo propriamente dito. Essa administração mudou muito nos últimos tempos da CNH? Sim, na realidade, quase mês sim, mês não, pelo menos tem alguma novidade nesse setor, né? Um setor bastante dinâmico, não só a CNH, quanto o trânsito em geral. E sempre buscando novas exigências no intuito de tentar aperfeiçoar o trânsito. Acho que nunca vai estar por acabado as mudanças. Não, sempre, é muito dinâmico, né? As coisas acontecem, os veículos que são fabricados por si só já mudam a condição de trânsito, a condição de velocidade, tudo isso daí. Bom, o que é direção defensiva, o assunto do nosso programa de hoje? Na realidade, né, em modos bem singular, a direção defensiva é o fato da pessoa dirigir tentando evitar qualquer acidente que possa ser evitado, ou minimizar, diminuir as consequências daqueles acidentes que não podem ser evitados, por fatores diversos, né? Pode ser pela própria condição adversas, que seriam condições adversas, um buraco na estrada, o motorista com sono, o carro em mau estado de conservação. Apesar disso tudo, ele tentar evitar ou evitar o acidente. Então, dirigir defensivamente é você fazer o possível para evitar um acidente. Por que se chegou à conclusão que era preciso implantar um projeto dessa natureza? Isso aí para dar conhecimento ao motorista, né? Antes do novo código, que já tem 12 anos, já não é tão novo, na realidade a pessoa ia numa autoescola, pegava lá um livrinho de placas, lia apenas as placas, aprendia o significado das placas, fazia uma prova, procurava na autoescola, fazia 2, 3 aulas e tirava a carta e já estava habilitado. Com o novo código e as resoluções que o complementam, exigiu-se muito mais. Hoje, a pessoa, para tirar a primeira habilitação, ele tem que frequentar um curso, fazer o exame, obviamente, o exame médico e psicotécnico. Ele tem que frequentar um curso teórico de 45 horas, aulas teóricas. Ele faz uma prova na Ciretran para ver se ele aprendeu, né, se ele está apto a começar as aulas práticas. Depois ele tem que passar por 20 horas, horas práticas, tanto na categoria que ele pretender, ou carro, ou moto, ou carro e moto, 20 em cada uma. Só então ele está apto a ir para o exame. Antigamente era bem diferente. Bem diferente, muito mais simples, né? Hoje a pessoa, quando ela sai, quando ela é habilitada, ela tem grande noção do que é o trânsito, de como se portar no trânsito, do significado. Quer dizer que essa direção defensiva, esse projeto de ensinar a direção defensiva, já está junto com quando vai tirar a carta, já tem esse curso? Sim, já tem esse curso. Hoje você vai tirar a carta, você tem 45 horas
de aulas teóricas, como eu disse. E ali você vai aprender... Não é só regras de trânsito. Não, você vai aprender também... legislação de trânsito, não são só as placas. As placas, ela é um conceito pequeno dentro da legislação toda. Ele vai saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, que isso é muito importante, né? Normalmente a pessoa acha que só tem direitos, tem muitos deveres também. Então ele tem várias aulas, 18 horas aulas de legislação de trânsito, para que fique bem enfatizado toda a parte de legislação de trânsito, não somente as placas, como era antigamente. Depois ele tem direção defensiva, onde ele aprende a necessidade de preservar, de andar de forma correta, de conduzir o veículo de forma correta, de respeitar, tem cidadania, respeitar o próximo, respeitar o outro condutor. Não é porque o condutor da sua frente errou, que todo mundo erra, que você vai xingar, buzinar, querer passar com o carro por cima, o que normalmente acontece, né? Então tem aula de cidadania também, tem noções de mecânica, né? Noções de mecânica, pelo menos para a pessoa saber onde é o motor, para que serve uma vela, né? Porque muitas vezes existe não uma sabe. vela, Exatamente. Né? Tem noções de primeiros socorros, não para que a pessoa saia socorrendo quem está acidentado, que muitas vezes o ideal é deixar... Até para não socorrer mesmo, né? Exatamente isso. Vai aprender que tem casos que não se deve socorrer, deve-se chamar o resgate. Né? Vai aprender o quê? Ah, mas a pessoa está acidentada no sol quente. Faça uma sombra para essa pessoa, para não ficar ali aguardando o resgate na sombra, esse tipo de coisa que vai aprender. Né? Ninguém vai virar médico aprendendo com 4 horas aulas lá de noções de primeiros socorros, mas vai saber quando agir, como agir ou não agir, né? Que muitas vezes é muito mais importante. Isso na primeira habilitação. Depois nós temos a situação de quem vai renovar a CNH e ainda não passou por esses cursos. Então essas pessoas... ela tem 10 aulas de direção defensiva e 5 aulas de noções de primeiros socorros. Faz esse curso, ou estuda, pode fazer também uma prova à distância, ele estuda e depois faz essa prova. Em sendo apto, ele consegue renovar a sua CNH. E por fim, nós temos o curso para reciclagem. O que seria o curso de reciclagem? Existem multas que por si só já ensejam a suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, a falta do capacete, excesso de velocidade acima de 50% do máximo da via, embriaguez, racha, malabarismo com motocicleta. Por quanto tempo, doutor? De 1 a 12 meses, não é? Com exceção da embriaguez, que no caso da embriaguez são 12 meses, não tem mínimo nem máximo, são 12 meses e pronto. Nesses casos, e quando a pessoa também pode ser, essas são multas que por si só, basta uma, a pessoa já tem o direito de dirigir suspenso. Ou então, quando essa pessoa toma várias multas e soma em seu prontuário 20 pontos dentro de um período de 12 meses, ele também tem a CNH suspensa. Como funciona isso? Ele tem que apresentar a CNH na Ciretran, essa CNH fica lá apreendida, ele tem que fazer um curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem ele é de 30 horas. Ali ele tem também legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e relacionamento urbano, a cidadania em si, né? Depois que ele fizer esse curso e cumprir o prazo, ele vai na Ciretran e retira a sua CNH. Só que se ele for surpreendido dirigindo nesse período que ele está suspenso, além dele responder criminalmente por isso, ele ainda tem a CNH cassada. O seu direito de dirigir é cassado. Perde, ele fica 2 anos sem poder tirar outra e depois tem que tirar outra como se nunca houvesse sido habilitado. Começar do começo. Começar do zero. Né? Então, essas são as situações desses cursos. São importantes muito. A pessoa, às vezes, reluta. Eu não quero fazer curso, onde já se viu, eu dirijo faz 20 anos. A hora que ele sai do curso, olha, que bacana, que bom. Eu não sabia que era bacana assim, não sabia que tinha isso, que tinha aquilo. Porque existem muitas noções, muitas dicas, né, dentro da direção defensiva que você usa efetivamente no dia a dia. Então, isso torna, de fato, interessante o curso. Se tornou necessário essa educação do motorista porque o trânsito está mais violento do que há muitos anos atrás? Sim, claro. Primeiro, pelo excesso de veículos nas vias. Hoje, algumas localidades, algumas cidades, nós temos exemplos aqui em Araçatuba, você pega o centro da cidade, não há como expandir. Não tem como criar ruas ali. E a frota nossa aumenta, quase 500 carros todos os meses, veículos, né? E isso aí, obviamente, vai estressando o motorista. Ele depende dessa educação
desse conhecimento para que evitar esses acidentes ou até mesmo desentendimentos. É o que eu disse, às vezes a pessoa erra, já toma uma saraivada de buzinas e xingamentos, não é assim que funciona, né? Sem contar que educação, nós não podemos falar só em educação no trânsito. A educação vem de berço, não é? Não adianta a pessoa que não tem aquela consciência, ele não vai. Se ele não tem consciência no seu dia a dia, ele não vai ter consciência no trânsito, não vai ter educação no trânsito. Hoje a gente vê pessoas jogando latinha pela janela e muitas vezes de cerveja, que é um absurdo, né? Mas acontece. Né? Nós temos 114 mil veículos na frota de Araçatuba. Se cada um jogar um papel de bala pela janela todos os dias, né? Imagina que não vai acontecer. Então tudo isso é conscientização. É conscientização e é educação. Agora, essa educação, a pessoa dificilmente vai adquirir agora. Isso vem de berço. Quer dizer, a gente pode até esperar de uma pessoa que tenha tido. Sim. E essa mudança, né, de atitude demora mesmo, daquelas que não tiveram isso, né? Na realidade, eu penso que o Estado deve fazer propagandas maciças, como foi feita contra o cigarro. Né? Antigamente, há 15 anos, 20 anos atrás, você estava numa roda de pessoas, de 10, 7, 8 fumavam. Hoje, um ou dois ainda envergonhados, eles acabam deixando o local, mesmo que seja na sua casa. Né? Ele não, mas não fuma no restaurante porque é proibido. Não, você está na sua casa, a pessoa sai, vai lá fora. Então, houve uma conscientização muito grande. E com relação ao trânsito também tem que ser feito isso. Apesar dessas várias campanhas, né, desses projetos, ainda há muito acidente. Sim, sim. Agora, os acidentes... O que dificulta? A falta do respeito com as leis de trânsito. Se duas pessoas respeitarem as leis de trânsito, duas pessoas envolvidas no acidente, se as duas estivessem respeitando as leis de trânsito, as regras de trânsito, não haveria esse acidente. É óbvio. Né? Vamos falar no acidente inevitável. O cara pegou um carro zero, está com defeito na barra de direção, essa barra de direção estourou e o cara bateu o carro. Tá. Quantos por cento isso? 0,00001% dos acidentes. 99,9999% dos acidentes tem falha humana. Mas o freio falhou. Falhou porque não tinha manutenção. É falha humana, não é falha mecânica. O dono do veículo não deu manutenção nesse veículo. Se você for verificar, a falha não é do veículo. Ele sabia que havia aquela possibilidade. E ainda assim continuou andando. Então, se você tirar o desrespeito às regras de trânsito, e uma delas é a manutenção do veículo, né, você não vai conseguir achar um acidente. Você não vai ter um acidente. Então, os acidentes acontecem porque as leis de trânsito não são respeitadas. O senhor acha que a multa, então, nesse caso, é importante para educar? Infelizmente, a gente fala, né, a educação do brasileiro, muitas vezes ele sente só no bolso. Né? Ele sente, ele fica muito mais preocupado com a multa do que... Veja bem, vou dar um exemplo. A cadeirinha de segurança, a cadeirinha do bebê conforto, da criança. Aquilo lá é essencial. A pessoa está preocupada, agora uma avalanche para adquirir essas cadeirinhas, as lojas sequer têm essas cadeirinhas. Né? Por quê? Porque pode ser multado. Não por conscientização. Bem, eu vou colocar meu filho numa cadeirinha, porque é a segurança dele. Não é se bater o carro, se tiver um acidente, muitas vezes não é você que bate o carro, é alguém que bate em você. Você não pode prever isso. Então, é a segurança do meu filho. Mas não, eu estou preocupado para não pagar a multa e não com a segurança dele. É isso que acontece. Bom, depois de 12 anos, né, da criação desse código, por que então tantas mudanças ainda? Não, é o que eu disse, o trânsito é muito dinâmico. Ele, logo que entrou em vigor, já nos dias seguintes, já começaram resoluções complementando o Código de Trânsito. E não só complementando, muitas vezes até resoluções, modificando resoluções. Por quê? Por causa do dinamismo do trânsito, não é? Por exemplo, excesso de velocidade. Há 12 anos atrás, conforme a pista, a via era 100. Hoje já está em 110 ou 120. Por quê? Porque algumas pistas melhoraram a qualidade dessas vias. Os veículos apresentam muito mais segurança para andar numa velocidade maior. Nós tínhamos, por exemplo, um excesso de velocidade acima de 20% numa rodovia ou numa via de trânsito rápido ou até numa via arterial. Nós tínhamos um excesso acima de 20%, ensejava a suspensão da CNH e
uma multa de R$540, aproximadamente. Só que você, muitas vezes, o 20% não é tanto. De fato, não é. Você está numa pista de 60 por hora, não é? De 50. Antigamente, aqui as avenidas eram 50 por hora. Se você passasse a 61, você já estava acima de 20%. Quer dizer, não é nada exagerado. E você tinha uma multa de R$540 e a suspensão da CNH por no mínimo 2 meses. Então, era muita pena para pouca. Né? Aí o legislador, entendendo isso, ele criou uma nova faixa. Agora é até 20% uma multa média, de 20% a 50% uma multa grave, e essa multa gravíssima de R$540 com suspensão de CNH só acima de 50% além da via. Então, numa via de 100 por hora, a pessoa tem que estar acima de 150 por hora para ter essa... E se tiver acima de 150 por hora, tem mais é que ter essa penalidade toda mesmo, porque é um exagero. O máximo que se chega, a velocidade máxima nas rodovias é 100? Em qualquer rodovia? Não. Nós temos, por exemplo, a Castelo Branco com 120, nós temos a própria Rondon com 110. Isso é feito um estudo. 120 é o máximo? Hoje que eu conheço, sim. Eu não conheço nenhuma via acima disso. Em outros países é mais? Não, existe. Você pega na Alemanha as autoestradas, é a velocidade que a pessoa quiser desenvolver. Né? Só que somente naquelas autoestradas, mas nós não podemos fazer essa comparação. Nós temos... Como que se determina a velocidade de uma via? Ele pega condições de segurança daquela via. Não é? Tanto que você pega, por exemplo, você verifica a Rondon, 110 por hora, a hora que chega no perímetro urbano, ela reduz para 80, 90, conforme a cidade, conforme o local, conforme o perigo que aquela via vai oferecer, aquela velocidade. Então, é feito um estudo para se determinar a velocidade daquela via. E isso vem aumentando por quê? Por causa da qualidade das vias e por causa da segurança que os veículos oferecem. Será que um dia a gente vai chegar a esse patamar de ter umas vias assim? Olha, depende muito de conscientização. Pode até ser, mas demora um pouquinho. Bom, direção defensiva, esse é o assunto do nosso programa de hoje. A gente volta já para continuar falando sobre isso. Sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Direção defensiva, esse é o assunto do nosso programa de hoje. E o nosso convidado, o delegado Getúlio Nardo, que é da Delegacia de Trânsito em Araçatuba. A partir de quando ficou obrigatório esse curso de direção defensiva? Esse curso, na renovação de CNH, ele é previsto já desde quando o Código entrou em vigor, em 98, né? O Código é de 97, entrou em vigor em 98. Mas, como eu disse, aí houve resoluções que vieram a complementar esse código e a exigir esse curso. Esse curso iniciou-se no final, mais ou menos, de 2005. Então, quem tirou carta a partir do final de 2005, a partir de 2005, ele não precisa passar pela reciclagem, porque ele já fez na primeira habilitação. Anteriormente, quem fez, ele ainda tem que tirar. Para renovar, ele é obrigado a frequentar esse curso. Bom, a gente renova agora de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos. Mas e você renova... Vez? Não, só uma vez. Tá? A não ser que haja alguma mudança na regra, que eu acho que seria até interessante, porque, de fato, a pessoa relembra coisas interessantes. Né? Ele faz esse curso, a regra atual, ele fez esse curso uma vez, depois ele renova normalmente, sem precisar frequentar esse curso novamente. Pode ser que haja mudanças aí, né? Pode ser. Quem está credenciado para realizar esse curso? Na realidade, são centros de formação de condutores. O que é isso? São as autoescolas. Né? As autoescolas que estão credenciadas na categoria A, porque nós temos 3 tipos de autoescolas, né? Centro de formação de condutores. Categoria A, o que é? Só pode dar aula teórica.
que são esses cursos. Categoria B, só prática, quem tem carro, moto. E categoria AB, pode dar tanto teórica quanto o prático. Né? Essas autoescolas estão autorizadas, credenciadas para ministrarem esse curso. Esse curso, inclusive, ele é feito ou presencial ou através de uma prova à distância. Então a pessoa estuda em casa, entra nos sites da internet, vai lá e faz uma prova na frente de uma câmara. Essa câmara é monitorada pelo Detran. Dessa forma que eu fiz. Isso, e a pessoa vai respondendo as perguntas ali e vai bem tranquilo, aprovada. É né? bem tranquilo. O curso é pago? Sim, isso aí é um serviço prestado pelas autoescolas e as autoescolas cobram para a prestação desse serviço. Bom, e se eu não passar nesse curso, o que acontece? Você vai ter que se você não passar na prova, Isso. você faz outra prova. Se você não passar nessa outra prova, você faz uma terceira prova. Se você não passar nessa terceira Pelo prova, amor de Deus. obrigatoriamente você tem que fazer o curso presencial. Ah, sim. Tá? Se você tem 3 chances de fazer a prova. Se você não passar, você é obrigado a fazer esse curso presencial. Aí depois tem a prova de novo. Não, depois não? se você fizer o curso presencial, não é necessária a prova. Isso aí o Denatran já entendeu dessa forma, em um parecer dado numa pesquisa feita pelo Detran do Paraná. Sim. Quer dizer, a pessoa vai lá, vai ouvir, vai ter que aprender alguma coisa. Alguma coisa ele tira, né? Vai ter que fazer o curso presencial, alguma coisa tem que aprender, sem dúvida. Quais são as dicas que o senhor daria aqui hoje para a gente sobre direção defensiva? A primeira delas, direção defensiva é muito interessante, tem muitas coisas interessantes, mas a principal, a melhor delas é se fazer, ser visto, né? Você tem que mostrar para o outro motorista qual a sua intenção. Então, se eu vou virar à direita no próximo quarteirão, uns 40, 50 metros antes, eu já começo a sinalizar que eu vou virar no próximo quarteirão. Por quê? O outro motorista já vai saber disso. Eu piso no freio uma vez, 2 vezes antes de parar o carro repentinamente. Eu estou alertando que eu vou parar. Eu dou seta que eu vou estacionar. Eu estou alertando que eu vou estacionar. Então, o motorista tem que se fazer ser visto. Um tempo antes, com bastante tempo, com bastante antecedência. Isso aí dá uma tranquilidade para o trânsito. As pessoas dão seta que já virou, né? Dá seta e vira. Chegou na esquina, deu exatamente. a seta e virou. Ou então freia de repente. Ou quando não dá seta para cá e vira... Ou freia de repente, Sim. né? Então, a melhor dica é essa, se fazer ser visto e obedecer às regras de trânsito. Não tem segredo, não tem segredo. É errado, por exemplo, num caso assim de necessidade, colocar o braço para fora? Não é errado, desde que você se faça sinalizar. A direção defensiva ela é composta de alguns elementos, né? Dentre eles, por exemplo, o conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento das regras de trânsito, conhecimento da legislação de trânsito, conhecimento do seu veículo. Se você está com um veículo que você sabe que o pneu já não está muito bom, que o freio já não está muito bom, precisa de uma manutenção, você não vai desenvolver uma velocidade excessiva, porque você sabe que tem esse problema. Conhecimento do motorista. Nossa, eu não dormi nada essa noite, eu estou tomando remédio, eu não estou bem, então eu não vou dirigir. Não é? Então você tem que ter esse conhecimento. Outra é a atenção. Você tem que ter atenção a tudo que está se passando. Você não pode dirigir pensando na morte da bezerra, como dizia minha avó. Né? Você tem que dirigir de forma tranquila, você tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo e ir prevendo o que pode acontecer. Um exemplo muito clássico na direção defensiva é aquele lá de que atrás de uma bola vem uma criança. Então você está dirigindo, daqui a pouco pinga uma bola ali na frente. A probabilidade de uma criança atravessar a rua para correr atrás dessa bola é muito grande. Você tem que prever isso. Né? Você tem que ter esse tipo de previsão, você tem que ter atenção, você tem que estar olhando. Muitas vezes você fala, olha, aquela pessoa lá, ela vai atravessar a rua e ela está distraída. Você já percebe isso, você toma o cuidado por ela. Né? E você tem que fazer... Geralmente também, eu acho assim, quando uma pessoa faz algum erro, mais à frente ela faz outro. Não sei se ela fica nervosa. Até pelo nervosismo, né? Principalmente quando a pessoa não tem muita experiência na direção veicular. Né? Mas essas são as dicas. Buzinar é falta de educação? Não é falta de educação, é falta. Multa, né? Você só pode buzinar em situações de emergência para alertar o outro motorista. Assim como você só pode dar sinal de luz na pista, né, na rodovia, para você alertar o outro motorista que vem do sentido contrário de que há algum perigo na pista. Então tem um animal na pista, você dá um sinal. Não polícia, né? Eu ia falar isso.
polícia rodoviária não é perigo, não é para ficar alertando. Depende, isso, né? inclusive, pode ensejar multa. Né? Pode, então, pode ser multado por causa disso. A buzina, você só pode utilizar em situações de emergência e ainda das 10 da noite às 6 da manhã ela não pode ser utilizada. Né? A não ser que, de fato, seja uma situação de emergência. Esse negócio de buzinar para cumprimentar o amigo, isso não existe. Por quê? Você buzina, todo mundo olha, você tira a atenção do outro motorista. Está um outro motorista ali, você buzina, o que foi? Acaba trombando. Então, de fato, isso aí tem que ser usado com bastante ponderação. Nós já estamos tendo aqui em Araçatuba lugares que o trânsito está ficando muito lento em determinados horários, né? Correto. Como que o motorista deve agir nessas horas? Qual a conduta correta? A conduta correta dele é aguardar fluir o trânsito. Ele vai fazer o quê? Ele vai, eu estou com pressa, eu vou ficar buzinando, eu vou passar por cima desse, eu vou costurar, eu vou entrar nesse meio, eu vou fechar o outro. Acontece, mas não. Entenda o seguinte, é o que eu disse, em algumas situações a frota nossa aumenta a cada mês, a cada dia a nossa frota está aumentando. E conforme os locais, um exemplo que eu já dei, o centro da cidade, você não tem alternativas. Você não tem como expandir ruas, aumentar a rua, não tem, não há essa possibilidade. Então, as medidas que são tomadas são medidas paliativas. Mudar a mão de direção para tentar resolver, não resolve, volta a mão de direção. Isso muda muito, né, na verdade, mas né? é uma tentativa de se acertar. Por quê? Porque as vias ali já não há como mudar aquelas vias. Então, elas têm que... O motorista, se ele quer ir para o centro da cidade, meio-dia, 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas da tarde, ele sabe que ele vai ter esse problema, então ele tem alternativas. O problema se está perto do centro, vai a pé, tá? Pega carona, porque o que acontece? Se você andar no dia a dia, você vai ver que pelo menos 80% dos veículos tem apenas um motorista. Né? O pessoal, embora tenha muita, a gente ouve sempre isso aí na televisão, a gente ouve essas indicações, não aproveita a chamada carona. Né? Às vezes mora quase vizinho, trabalha no mesmo lugar, mas não vão com o mesmo veículo. Cada um vai com o seu. Né? Até marido e mulher que trabalham próximo, cada um vai com o seu carro. Ah, mas eu tenho meu horário, eu tenho o meu. Dá para adequar. Tem como adequar. A gente vive num tempo de individualismo. Exatamente. Né? Então isso aí aumenta ainda mais. Logo, logo nós vamos ter que ter rodízio no centro da cidade, se continuar do jeito que está, porque realmente está quase que a pessoa já começa. E como o araçatumense não está acostumado com isso, São Paulo o cara pega fila de congestionamento de 12 quilômetros. Né? Juntando todos, 120 já estão acostumados a isso. Né? Juntando todos, tem congestionamento de recordes lá de 140 quilômetros. Né? Agora aqui não, aqui é pequeno, mas o araçatumense não está acostumado, então ele não aceita. E ele tem que se acostumar, porque isso vai piorar. Vai piorar, não tem o que fazer. Um exemplo é aquele cruzamento da Pompeu, com a Avenida Brasília. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde é intransitável. Ah, mas por um semáforo. Não sei até onde vai resolver um semáforo. Por quê? Porque o semáforo vai abrir e fechar 3, 4 vezes e a pessoa ainda vai estar ali aguardando. daria para colocar uma via por baixo? Seria uma solução, mas isso é um custo altíssimo. Né? Não sei até onde isso aí é praticável. Né? Seria o ideal você fazer uma pista para quem vai na avenida, uma por baixo, outra por cima, sem dúvida nenhuma resolveria o problema. Mas e o custo disso? Né? Então é bastante complicado. Por enquanto eu não acredito que isso seja feito. Então o motorista ele tem que procurar vias alternativas. A Duque de Caxias está recapeada. É uma via alternativa a Duque de Caxias. Né? Utilize a Duque de Caxias. Não tem tanto sinal também, tanto semáforo, né? Exatamente. Então a pessoa tem que buscar outras vias, né? Para tentar fugir um pouco desse tráfego. Bom, não é só de carros que vive o trânsito. Não. A gente tem aí hoje muitas motos. Quase 50% da nossa frota é de motocicletas. E assim, qual a dica que o senhor daria para eles, né, os motociclistas? Na verdade, o motociclista ele tem aquela estigma de ser o bad boy, né, de ser o ruim, o pior. De fato, a gente vê muita barbaridade cometida por motociclistas, mas tem muitos motociclistas que dirigem corretamente. Né? Sim. Agora, tem motociclista que costura, anda em fila dupla, né, no meio das filas, entre as filas, não respeitam de fato leis de trânsito, numa rua que ele deve parar, dá aquela olhadinha e já vai, semáforo vermelho,
acaba para virar fechando um outro motorista, isso é muito comum. Não é, obviamente, o que acontece com todos os motociclistas, mas esses poucos que fazem isso levam essa fama para o motociclista. Por exemplo, eu falo como motorista, muitas vezes eu não vejo uma moto passando. Quando você vê, já passou. Já passou, exatamente. Muitas vezes pela sua direita, você vai virar, ele corta quase que se espremendo entre a guia de sarjeta e seu carro. Isso é bastante comum. Só que também tem o lado oposto, né? Tem o lado daquele que o motorista também não respeita a moto, não, né? Não é o que eu disse, é um estigma que tem do motociclista. Muitas vezes ele é vítima. Porque ele está muito mais exposto, Sim, né? muitas vezes ele é vítima. Mas o que leva essa fama aos motociclistas são esses maus motoristas, maus condutores, que realmente barbarizam. Eles costuram, entrar na frente. Lei de trânsito não existe para alguns deles. Bom, e o pedestre? O nosso tempo está acabando, vamos falar um pouquinho dele, claro. porque também faz parte do trânsito. O pedestre, ele também, o código, para ter uma ideia, prevê multas para o pedestre, mas nós não temos mecanismos para fazer essa multa. Você vai multar como? Porque hoje a multa é feita na placa do veículo. Sim. Por isso que eu falo que nunca vai parar de mudar ou de complementar o Código de Trânsito. Então, provavelmente vai vir uma resolução, acredito eu, multando o pedestre pelo seu CPF, por exemplo. Na hora de pagar um imposto de renda, ele já vai ter aquela multa lá prevista, alguma coisa nesse sentido. Não sei como se resolveria isso, mas há previsão também de multas para o pedestre. Porque ele também tem suas negligências, né? Sim, não, o pedestre, ele tem a faixa de trânsito, ele faz questão de atravessar fora dela. Ele não anda, se ele está parado a 10 metros da faixa de trânsito, ele de jeito nenhum ele vai lá na faixa de trânsito, na faixa de segurança para passar. Ele passa onde ele está, e de preferência na diagonal, para ficar bastante tempo exposto no meio da via, né? No meio da pista. E hoje o trânsito já não está como uma cidade pequena, né? O nosso trânsito mudou muito, né? Hoje é preocupante. Bicicletas diminuíram bastante, né? Mas foram substituídas pelas motos. Hoje a facilidade de aquisição de motocicletas pelos consórcios, financiamentos é muito grande. Então quem tinha bicicleta hoje tem motocicleta. Por isso que nós temos esse número tão elevado de motocicletas transitando na cidade. E que é um mal, não é um mal, na verdade é um bem, né? Eu ia dizer um mal necessário, mas não é um mal, é um bem. Porque mais pessoas deveriam estar. Imagina se não fossem as motocicletas, se fosse o dobro de carros, o dobro de automóveis, o trânsito ficaria simplesmente intransitável. Então a motocicleta é muito bem-vinda, só que desde que haja um respeito às regras de trânsito e um entrosamento entre os motoristas. Não precisa essa guerra de condutor de automóvel e condutor de motocicleta. Né? Tem que haver uma harmonia. E a partir do momento que nós tenhamos, o que nós já dissemos, educação no trânsito, respeito ao próximo, nós vamos conseguir essa harmonia e o trânsito fica bem melhor. Ok. Nosso tempo está acabado. Essa seria a última dica, assim, para menos desavenças no trânsito? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas a principal, como eu disse, é respeito às regras de trânsito e respeito ao cidadão, ao semelhante. Seja ele um motociclista, seja ele um pedestre, seja ele um condutor de automóvel, o respeito tem que ser mútuo. Né? E com isso, com certeza, o trânsito flui bem melhor. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Nos colocamos à disposição, eu que agradeço a oportunidade. Ok, eu agradeço você também que esteve com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes por semana. Às segundas, quartas e sextas, às 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu conto com você aqui.